Pronto, tá aqui gravando agora, tá? Só para ficar registrado, a gente vai fazer prova na segunda-feira, começando às 12 horas e terminando na quarta-feira até às 12 horas. Quem for assistir essa aula no YouTube, fica sabendo. Sim, as outras aulas estão lá. Eu acho que a última aula eu não coloquei o link no Classroom. Eu tenho essa impressão. Mas eu coloquei no YouTube já faz uns dias. Quem estiver esperando para assistir, pode assistir. Sim, eu preciso que vocês também deem uma olhada na lista, tá? Tentem fazer. A Larissa, ela me mandou algumas questões. Larissa, eu não olhei suas questões ainda, perdão por não ter olhado, infelizmente não. Mas eu deixei, inclusive, às vezes eu deixo sem visualizar para eu não esquecer. E aí eu passei o dia todo em fora hoje e não olhei. Mas, bom, a gente pode aproveitar aqui para tirar as dúvidas, tá? E aí, eu acho que eu apaguei tudo, né? O segmento, além da direção, tá? Escolhida o ângulo de inclinação, você dá um sentido. Ou para um lado, ou para o outro. E isso vira um segmento orientado, tá? Você já tem a direção, tem um sentido, tem outra coisa que um segmento, outra característica que um segmento orientado tem, que é o módulo. O módulo é o tamanho desse segmento, tá? Esse tamanho aqui. Que na prática, quando a gente trabalha com vetores, a gente diz que um vetor é o conjunto de todos os segmentos orientados do mesmo tamanho, com o mesmo módulo, mesmo sentido e mesma direção desse segmento aí, tá? Então, se esse segmento é U, tá? O vetor U é o conjunto de todos os segmentos, porque eu posso pegar um segmento idêntico a esse, escrevê-lo aqui. Então, isso aqui seria, né, esse segmento aqui representaria o mesmo vetor U, tá? Porque tem a mesma direção, o sentido apontando para o mesmo lugar, e o tamanho seria o mesmo. E aí todos os segmentos com esse mesmo tamanho representam o mesmo vetor, tá? E aí, pronto, com isso a gente tem um conceito de vetor, tá certo? Basicamente o vetor a gente representa por essa setinha e não tem muita sofisticação não. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou projetar, ao invés de projetar essa telinha, eu vou projetar o livro para vocês. Tá? Eu vou parar a apresentação, eu vou projetar o livro. Porque a gente vai acompanhando pelo livro, fica melhor, tá? Eu mandei para vocês aí, mas a gente projeta aqui. Vou aumentar aqui. Vou tirar esses negócios. Vou dar um F11 aqui. F9, eu acho. Ah, entendi. Sai daqui. Aqui, F11. Aí. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Deixa eu ver, cadê? F11. Aumentar o tamanho. Pronto, essa é a primeira parte de vetores, tá? Então ele fala de reta orientada, né? O eixo, que é o que eu falei para vocês, que é segmento orientado. Ele chama de reta orientada, tá? Chama de segmento porque reta é uma reta é infinita, né? O segmento é um pedaço. Bom. Ah, não, ele deu reta e deu segmento, enfim. Ele faz um negócio mais detalhado, tá? Tem um segmento orientado, que é o que eu falei para vocês. Aí tem um segmento nulo, segmentos opostos, que são aqueles que estão para um lado ou para o outro, né? Mesma direção, mas sentidos opostos.
Segmento nulo é aquele que o tamanho é nulo, né? Basicamente é um ponto. A extremidade coincide com a origem, tá? A medida de um segmento, que no caso vai coincidir com o módulo do vetor, que eu falei para vocês, é que eu resumi isso aqui para não ficar enrolando tanto, né? A direção e sentido, tá? Tem o comprimento, que é a medida de um segmento, a medida que ela vai ser um módulo, né, do vetor, mais para frente. E eu tenho aqui a direção e o sentido, tá? Pronto. E aqui ele dá exemplos, tá? Na figura 1.2c, você tem aí um segmento, dois segmentos, né? Aparentemente, o segmento AB é menor do que o segmento CD. As direções dos dois são iguais, porque as retas são paralelas aí, né? Mesma direção. Porém, o sentido também, mas o tamanho, o segmento CD é maior, né? O módulo é maior. Mesma coisa na figura 1.2-D. Tá aqui o segmento AB é menorzinho, o DC, que no caso é CD, né? Que está apontando para o sentido contrário. Tá? Ele tem sentido contrário e é maior, mas a direção é a mesma. Certo? E aí, a gente tem segmentos que podem ser coincidentes também, tá? Enfim, essa parte é mais introdutória de definições, né? Segmentos equipolentes são aqueles que eu falei para vocês, que são idênticos, tá? Olha essa figura 1.3a. O segmento AB e o segmento CD, eles estão alinhados na mesma reta, então a direção é a mesma. O sentido também é o mesmo, porque AB está apontando para cima, CD também, no mesmo sentido. Então, você tem dois segmentos com o mesmo sentido, mesma direção, e o tamanho dos dois é o mesmo. Então, esses segmentos são equipolentes. É um nome que se dá para dizer que eles são idênticos, né? E aí eles vão representar depois o mesmo vetor, tá? E a gente vê isso, por exemplo, no paralelograma aí ao lado, né? Os lados laterais, se você pega os segmentos, eles são equipolentes, porque os lados são paralelos, a direção é a mesma, o sentido também e o tamanho é o mesmo. Bom, essas propriedades da equipolência é mais formalidades da matemática. E vem aqui o conceito de vetor. Tá? Aí lembra que eu disse a vocês? O vetor é um conjunto. Tá vendo esses vetorzinhos, esses segmentozinhos aí? Todos idênticos ao segmento AB, né? Tem vários aí. Então, ele está pegando todos, certo? Que tem o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. E, juntando todos, a gente chama isso de vetor. O saco, bota todo mundo numa sacola, e essa sacola é o vetor AB. Tá? Aí, a graça é, mas a gente tem uma sacola inteira, cheia de segmento lá dentro, para representar um vetor. Como é que a gente vai representar esse vetor? A ideia é que cada segmento daqueles que está dentro da sacola, ele pode representar o vetor. Qualquer um. Tá? E as contas que a gente vai fazer, não vai mudar em nada se você escolher qualquer um daqueles segmentos que estão dentro daquela sacola que você chamou de vetor. Tá? Então, mudar, por exemplo, você tem aí na figura 1.4, você tem o segmento AB e tem outros segmentos equipolentes a ele, segmentos idênticos. Tanto faz você usar o segmento AB ou usar qualquer um desses outros aí para fazer as contas, porque não vai mudar em nada, certo? Então, essa é a graça, né? Que é independente do segmento que você escolhe. Pronto, tem um textinho aqui, tá? Vetores iguais, se os segmentos são equipolentes. Bom, essa coisa que é intuitiva, né? Vetor nulo é aquele, lógico, que o tamanho dele é zero, né?
Vetores opostos. Vetores opostos são aqueles que têm a mesma direção, mesmo tamanho, mesmo módulo, porém sentidos opostos. Né? Está na mesma reta ali, ou reta paralela, né, que é a mesma direção, mas um está apontando para um lado e o outro está apontando para o outro. Aí você tem vetores opostos. Né? Lógico que se um apontar para um lado e o outro apontar para o outro, mas um for maior do que o outro, eles não vão ser opostos. Tá? Então tem que prestar atenção nisso aí. Vetor unitário é aquele que o tamanho é 1, o módulo é 1, tá vendo aí, né? O vetor V é unitário se o módulo de V é 1. E o versor é uma coisa que eu não lembro se eu falei para vocês, mas o versor é como se assim, você imagina que você tem um vetor grande, né? Cujo tamanho é 5, por exemplo. Aí o versor desse vetor aqui é outro vetorzinho do tamanho 1, só que com a mesma direção e sentido desse maior. Entendeu? Então, o vetor cujo tamanho é 10, tá? Grandão. E aí você pega outro vetor com a mesma direção e sentido desse grande, só que com tamanho 1, tá? Unitário. E aí ele é chamado de versor. Bom, aí vetores colineares, que são vetores que estão, né, paralelos um com o outro. Vetores coplanares, são que estão no mesmo plano. E, a princípio, a gente não vai usar, né? A gente está trabalhando no plano e no espaço, né? Mas isso aí depois a gente vai usar quando for calcular a equação do plano. Bom, operações com vetores. Aí isso aqui é que começa a ficar importante, tá? Deixa eu pegar aqui o carregador do meu computador que está descarregando, né? Ele dura aí uns 20 minutos, mas vai ficar bem baixa a bateria. Pronto. Aí tem as operações com... Esse negócio está pulando a página aqui. Deixa eu ver aqui se eu altero, tá? Exibir. Ah, deixa assim, tá bom. Vê? Aqui, mais embaixo, né? Ó, tá aqui, vetores coplanares, tá? Eu vou até fazer isso aqui, encher esse, né? Texto definido, campos, não. Dá para... Eu queria desenhar, não sei como é que desenha essa merda, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro onde é que desenha. Não, sei não. Mas não sei nem se isso aqui desenha, mas enfim, deixa quieto.
Então, está aqui, ó, as operações com vetores. E aí você tem... Pronto. Esse negócio tem desrelacionais. Operações com vetores. Então, você tem aqui a soma, que aí você tem o vetor U e o vetor V, não é? E aí eu disse, lembra que eu disse a vocês, para somar, você tem que colocar onde um vetor termina, o outro começa. Então, você tem o vetor U, que é o vetor AB, e onde o U termina, que é no B, no ponto B, você pega e inicia o vetor V. Ele vai até o ponto C. E aí, o vetor soma, que é o vetor S, ele começa na origem de A e vai até o término de B, tá? AB mais BC, aí dá AC. Fica bem intuitivo, né? Você pega um e onde um terminar, o outro começa. E aí você tem a soma, tá? Dá para fazer isso também usando a regra do paralelogramo, de que mais à frente a gente fala, tá? É você fazer a soma com os dois começando na mesma origem, né? No caso, você traria o ponto B para junto do ponto A, tá certo? E ficaria os dois vetores fazendo um ângulo assim, né? E aí você usa a regra do paralelogramo. Então, a subtração tem as propriedades da adição, tá? Se você somar U mais V é igual a V mais U, não muda. A associativa, essa é a comutativa, né? A associativa, se você somar U mais V mais W, tá? Isso aí, U mais V está entre parênteses, é porque eles vão ser somados primeiro e depois somado com W. Mas se você somar, separar o U e somar primeiro V com W, depois juntar, dá no mesmo, tá? É igual à soma comum de números reais que a gente faz, tá? Soma 4 mais 5 mais 6. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. Mas eu posso somar 5 mais 6, que dá 11, e depois somar com 4, né? E aí não vai mudar nada. Nos vetores também não muda. Existe um só vetor nulo, tal que se você somar V com esse vetor nulo, é igual ao vetor nulo mais V, que é igual a V, tá? É a terceira propriedade. Ele está falando da existência do elemento neutro da adição. Assim como a gente tem o zero nos números reais, se somar zero com qualquer coisa, não muda nada. Aqui também a gente tem o vetor nulo, que é o vetor que, se você somar com qualquer outro vetor, não vai mudar absolutamente nada. A quarta propriedade é a existência do vetor oposto, né? Se tem o vetor V, você tem também o menos V, que é o vetor oposto. É o mesmo vetor, só que com sentido contrário. Tem mesma direção e tem mesmo módulo, porém, sentido contrário. Aí um anula o outro, tá? Quando você soma, dá o vetor nulo. A diferença de vetores, tá? Veja que o livro é didático, né? Dá para você entender estudando por ele tranquilo, né? Ele mostra na sequência legal. E explica direitinho, tá? Ó, diferença. Chama-se diferença de dois vetores, U e V, e se representa por U menos V, né? Ele chamou de D aí. O vetor U somado com o vetor oposto de V. Tá? Ele está falando, você, ao invés de olhar U menos V, você olha U mais o oposto de V. E aí, é só pegar o vetor oposto de V e fazer uma soma, né, com ele. Você soma U somado com o oposto de V. E aí, funciona dessa forma aqui. Ó. E aqui ele já usa até a regrinha do paralelogramo, né? Que ele diz aqui, ó, dados dois vetores, aí em cima, tá? Dados dois vetores, U e V, representados pelos segmentos orientados AB e AC, respectivamente, e construído o paralelogramo ABCD, que está na figura 1.5b e figura 1.5c, verifica-se que a soma U mais V, que é S, é representada pelo segmento orientado AD, que é a diagonal maior.
e que a diferença é diagonal maior nesse caso, né? Poderia ser que os segmentos estivessem muito abertos. A diferença de U menos V é representada pelo segmento orientado CD, que é a outra diagonal. Então, AB somado com AC, na primeira figura aí, dá essa diagonal do meio, né? Porque aí, lembre-se, eu estou somando dois vetores, mas eu não coloquei naquela forma lá de cima, né? Que o segundo vetor começa onde o primeiro termina. Aí os dois estão começando com estão com a mesma origem, né? Começando no mesmo ponto, que é o ponto A B e AC. Então, o vetor AC, se você olhar direitinho, ele é idêntico ao vetor BD. É o mesmo vetor, tá? Lá em cima, BD. Tanto é que ele botou o V lá em cima, né? Ele botou o V aqui embaixo e V lá em cima também. Então, se você olhar, ao invés de olhar para o AC, olhar para o BD, que é o mesmo vetor, aí fica igual àquele jeito lá de cima que ele definiu a soma. AB e o vetor V, né, o vetor U, que é AB, e na hora de colocar o vetor V, ele começou no ponto B, que é onde o vetor U termina. AB mais BD é U mais V, que dá AD, tá? Que é esse. Aí, usando a regra do paralelogramo, eu vou fazer outra coisa melhor. Eu vou projetar a tela inteira, tá? Porque eu mudo de um lado para o outro. Então, aqui, ó, se você tem dois vetores, né, que ele tinha lá assim, U e V, você pode completar o paralelogramo. Eu conectei o computador aqui, mas a extensão estava fora da tomada. E o que aconteceu? O computador desligou. Mas já tá, voltou já. Vou apresentar, tá? Estão me ouvindo, né? Ouvindo bem? Sim. Ótimo. Bom, aí, deixa eu vir para cá. Pronto. Então, você pode fazer o paralelogramo e a sua soma é esse vetor aqui, né? Que é U mais V. U mais V, se você olhar direitinho, esse vetor aqui em cima, azul, é o vetor V, é o mesmo. Então, U mais V dá o vetor, esse aqui, S. E a subtração, se você fizer o paralelogramo, U mais V,
U mais V dá a diagonal, a outra diagonal, né? U menos V, né? Mas não, aqui. Aí dá essa diagonal aqui. Tá? De D. É chamado de D de diferença, né? Essa D é U menos V. Se eu tivesse V menos U, aí daria o mesmo vetor, só que com o sinal para baixo, né? Apontando para baixo. Certo? Bom. Desculpa. Soma e diferença é uma coisa que vocês não acho que não vão ter dificuldade, né, de aprender. Multiplicação por um número real, que aí é você multiplicar um vetor por um número real, que, enfim, o que você vai alterar com isso? Apenas o tamanho do vetor, tá? Se você tem um vetor cujo tamanho é 2, e você pega um vetor com o dobro do tamanho, com a mesma direção e sentido, tá? Isso é o que a gente chama de vetor, também vetores colineares, né? Esse aqui é o 2U. Tem o dobro do tamanho, porém mantém a mesma direção e mesmo sentido, tá? Se eu multiplicar por um número negativo, aí, por exemplo, eu posso ter o vetor aqui, U, só que apontando para baixo. Esse é o menos U. Tá? É menos 1 vezes U. Menos U, é o vetor oposto, tá? Eu posso ter, por exemplo, o vetor aqui, menos 2U, né? Se eu multiplicar por um número negativo, o vetor ele vai mudar o sentido, certo? De um sentido vai para outro, mas a direção mantém. E o módulo dele, o tamanho dele, vai de acordo com o número que você vai multiplicar. Tá certo? Se multiplicar por um número grande, vai ficar grande. Se multiplicar por um número pequeno, vai diminuir. E assim sucessivamente. Tá? E vamos lá. Acho que isso é as brincadeirinhas aqui com o módulo. A gente viu também como é que calculava o módulo do vetor, mas o interessante é mais em relação às coordenadas. Né? Tem as propriedades aqui da multiplicação por um número real, que eu já mostrei para vocês, tá certo? Quiserem, podem dar uma olhadinha. Associativa, distributiva, a identidade, né, que é o elemento neutro da multiplicação. Multiplicar pelo número 1 não vai fazer nada, né? E tem os problemas aqui, problemas resolvidos. Problemas resolvidos. E tal, tá? Aí tem ângulo. Ângulo entre dois vetores. Aqui está a definição de ângulo, né, entre dois vetores. Que é o ângulo entre 0 e π. Tá em cima, né? É o ângulo que está entre 0 e π, ou seja, entre 0 e 180 graus. Por quê? Vamos para essa telinha aqui. Dois vetores, eles têm esse ângulo entre eles, mas poderia ter também esse outro ângulo aqui, né? Essa linha. E aí, de qual dos dois ângulos eu estou falando? Aí, eu digo sempre que o ângulo é o ângulo que for menor do que 180 graus. Porque não dá para ser os dois maiores que 180, né? Se um for maior do que 180, o outro é menor. Porque a soma dos dois juntos dá uma volta que é 360. Então, tá certo? Então, o ângulo é sempre o menor. A gente sempre pega o menor. No máximo, a gente vai ter os vetores opostos assim, né? Formando entre eles um ângulo de 180 graus exatos, tá? Mas mais do que 180 graus não dá, porque se você girar muito assim, né? Imagina que você gira mais,
Fica assim. Esse ângulo aqui seria o θ', mas esse não é o ângulo entre os vetores. Por definição, o ângulo entre esses dois vetores é esse ângulo aqui menorzinho, tá? Que é o θ. Bom, aqui está definido o ângulo entre vetores, mas ele não calcula, né? Não faz os cálculos. Faz alguns aqui com ângulos ortogonais e tal, mas sem muita coisa. Aí tem os problemas que eu passei para vocês. Eu circulei na que eu imprimi, né? Bom, tem isso aqui e tem só tem dois exemplos, dois probleminhas, três probleminhas, né? Porque aqui é basicamente somar vetor e pronto, subtrair e tal. Eu vou pedir permissão para vocês, para a gente estender um pouquinho a aula, tá? Uns 15 minutos só, para a gente fazer a revisão. Amanhã a gente faz exercícios, tá certo? Tira as dúvidas de vocês dos exercícios da lista, tá bom? Então, eu recomendo já que vocês, se puderem, dêem uma olhadinha nos exercícios, tá? Até agora, eu vi que a Larissa me mandou, né? Ela tentou fazer e me enviou alguns que fez. Mas aí, dúvidas, vocês postam lá no grupo, tá bom? E aí, o capítulo 2 são vetores em formas de coordenadas já, no R2 e no R3. Aí a gente já pode decompor um vetor, tá certo? Em forma de coordenadas. Isso aqui ele vai dar algumas formalidades e tal, mas vamos direto ao que interessa. Nossa, combinação linear e tal. Se vocês... Pronto, é aqui. Aqui ele já põe as coordenadas, olhe para a figura. No plano cartesiano, né? Aqui está no R2, no plano cartesiano. Então, as coordenadas, tá certo? São feitas da forma que a gente vinha fazendo, tá? Então, deixa eu ir para a telinha azul, porque fica melhor para eu explicar resumido, né? Você tem um plano cartesiano e você tem um vetor. Lembrando que qualquer que seja o vetor, aqui onde ele esteja, né? As coordenadas dele sempre vai ser as coordenadas do outro segmento idêntico a ele, mas que começa aqui na origem, tá? Como se você pegasse um segmento idêntico a ele aqui na origem, esse aqui vai ser um também, o mesmo vetor, tá? Porque tem mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Só começa aqui na origem do sistema. Aí, as coordenadas do vetor, desse vetor aqui, a gente vai olhar não para ele, mas vai olhar para esse daqui, começando aqui. E como é que a gente faz essa translação, né? Traz ele para cá, para deixar ele do mesmo tamanho. Aí é aquilo que a gente sempre faz. Por exemplo, eu tenho esse ponto aqui, que é o término dele, que é x, e tenho aqui, tenho e tenho y, tá? Aqui, 2, 2. Aqui no início, eu tenho x1, y1. Tá? Eu tenho dois pontos. O início, x1, y1, o final, que é x2, y2. E aí eu faço, subtraio, né? x2 menos x1 e y2 menos y1. Lembra que aqui eu vou chamar de A, aqui de B. O vetor AB é o ponto B menos o ponto A. Pega as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Aí o que é que você vai achar com isso? Você vai achar as coordenadas desse ponto aqui. Ó. Tá? Porque se olhar para esse triângulo aqui,
e esse triângulo aqui, né? Esse triângulo aqui são idênticos, né? Então, esse tamanho aqui, x2 menos x1, essa diferença aí, tá? Entre x2 e x1, é a mesma dessa diferença aqui. Esse tamanho aqui, tá? Do triângulo vermelho. O lado em cima do triângulo preto é igual ao lado de baixo do triângulo vermelho. E a altura também, tá? Aí por isso que, quando você subtrai x2 menos x1, aí dá justamente esse lado aqui, esse triângulo. y2 menos y1, aí dá exatamente esse lado aqui, que é esse y aqui, né? E aqui esse shape está bagunçado aqui, tá? Mas, enfim, o que a gente faz aqui, com isso aqui, b menos a gente sempre está trazendo o vetor para a origem. Quando a gente faz isso aqui, ele está trazendo o vetor para a origem, tá? Ponto B menos o ponto A. E aí você tem as coordenadas do vetor, tá? Porque, a princípio, aqui ele estava dado em 2 pontos, né? Você tem as coordenadas do ponto A e as do ponto B. Você tem que primeiro subtrair B menos A para poder encontrar as coordenadas do vetor AB. Tá certo? Pronto. Basicamente, o que vocês têm que fazer aqui é, quando tiver um vetor dado por 2 pontos, né, AB, com a setinha, você faz B menos A. Você sabe que é B menos A que tem que fazer as coordenadas de B menos as de A. Sei lá, se B for 2, 3 e A for 4, 5, você vai fazer 2, 3 menos 4, 5, né? E aí 2 menos 4 dá menos 2, e 3 menos 5 dá menos 2 também. Aí o vetor dá isso aqui. Certo? Sem muita coisa, né? Sem muita enrolação. Tá? Bom, aí mais para baixo, vocês podem... ele fala aqui do I e do J, que eu falei até na última aula, o Ivonaldo perguntou, né? Que são vetores fixos, tá? O I é esse vetor aqui, que é 1, 0, e o J é o vetor 0, 1. Tem o K também, quando a gente está no R3, no espaço, né? Que é o vetor 0, 0, 1. Aqui, no caso, se a gente tiver no espaço, o I vai ser 1, 0, 0, né? Porque tem 3 coordenadas, tá certo? E o J, 0, 1, 0. E o K, 0, 0, 1. Tá? Só faz uma adaptação, assim, né? Porque no espaço tem 3 coordenadas. Aqui a gente está no plano cartesiano ainda. Bom, aqui, em relação a I e J, ele faz a mesma coisinha, tá? Só em relação a I e J. E aqui tem a expressão analítica de um vetor, que é o par ordenado, né? A abscissa e a ordenada. O x e o y separado por vírgula e entre parênteses. É assim que a gente escreve, certo? Um vetor. Então, ele fala e explica direitinho, tá? Igualdade e operações, enfim. Bom, aqui a gente, igualdade só é igual quando for igual mesmo, né? E operações é que a gente pode agora somar os vetores com as coordenadas. Se a gente tiver as coordenadas, a gente soma com as coordenadas, tá certo? Sem precisar fazer aquela regrinha do paralelogramo lá em cima, né? Então, se você tem o vetor U, que é x1, y1, e V, x2, y2, você pode somar, tá certo? Aqui, x1, y1 e x2, y2. Você pode somar juntando as coordenadas, a primeira do U com a primeira do V. E a segunda do U, que é o y1 com o y2. Tá? Aqui. x1 mais x2, y1 mais y2. E a multiplicação por um escalar, o A aqui é um escalar, tá? A vezes U é AX1, vírgula AY1. Tá? Portanto, somados os vetores, somam-se as suas coordenadas correspondentes. Tá? Coordenadas correspondentes. E para multiplicar, mesma coisa, tá?
multiplica as duas pelo número que está, número real. Exemplo, tem exemplo. Problemas resolvidos, eu não vou falar disso aqui. Se vocês quiserem, vocês olham, tem os probleminhas resolvidos, tá? Ele explica os probleminhas, como é que faz. Vetor definido por 2 pontos, é aquilo que eu mostrei para vocês, né? Aqui, ó. AB é o B menos o A. Não, cadê? Ele só está mostrando aqui no triângulo, né? Eu quero fazer as contas. Cadê as contas? Pronto, aqui, ó. AB é B menos A. Tá? Pega o ponto B menos o ponto A. Tá certo? Ele deu as coordenadas aqui em cima, né? Fez a conta aqui, mas eu não estou vendo as contas disso aqui, né? Dar e tal. Aqui, o vetor V, né? O vetor W e tal. Enfim. Mas o que eu quero que vocês têm que botar na mente é isso aqui, ó. O vetor AB é B menos A. Pega o ponto B, que no caso era esse aqui, 1, 4, de lá de cima, veio de lá de cima esse aqui. Menos o ponto A, que era esse aqui, menos 2 e 3. E faz a subtração. A primeira daqui, que é o 1, menos a primeira daqui, que é o menos 2. Menos com menos dá mais, aí fica 1 mais 2, que dá 3. A primeira daqui é 4, menos 3, que dá 1. Tá? Mesma coisa CD, D menos C. Faz assim, tá? Não tem mistério. Problemas resolvidos, tá? E a decomposição no espaço, tá? No espaço, é a mesma coisa do plano, só que tem uma coordenada a mais. Tem a coordenada Z, né? Então a gente vai ficar com um desenho assim, ó, com 3 coordenadas. O X apontando para fora, o Y sempre para o lado direito e o Z para cima. E aí ó, você tem aqui o I, o J e o K, que são vetores unitários apontando certo? E aí o I, ele é o vetor 1, 0, 0, o J é o 0, 1, 0 e o K é o 0, 0, 1, formando uma tripla aí já conhecida, tá? Esses vetores, como você vê, I, J ou K, eles já são pré-definidos, tá? Já são pré-definidos. A gente, inclusive, evita usar essas letras para representar vetores, para não confundir com os vetores que já são pré-definidos, tá certo? Bom, e as contas são idênticas, tá? Ao do plano, né? Só muda porque está no espaço, e aí você tem aqui, é, aqui a representação do vetor. O vetor V, você pode ver ele como uma diagonal de um paralelepípedo. Né? E aqui as coordenadas xi, yj e zk, certo? Bom, aqui, ó, pronto, aqui o i é 100, o j é 010 e o k é 001, tá certo? Vai ter umas contas aqui, i menos j, 2j menos k, 4k, enfim. São vetores já pré-definidos, tá, pessoal? Sempre vão ser esses daqui. O i é sempre 100, o j é sempre esse daqui, o k também. Tá certo? E vamos que vamos, tá? Porque as contas são idênticas, tá certo? Operações, tá? Vetor definido por 2 pontos. É o mesmo do plano do R2, com 2 coordenadas, é a mesma coisa, não muda nada, nada, nada. Só o fato de ter uma coordenada a mais, tá certo? Se você, ó, condição de
Pronto, paralelismo é uma coisa que ele não falou bem lá em cima, ele falou agora. Paralelismo é quando dois vetores eles são colineares, são vetores que estão paralelos. Paralelos, como se trata de vetor, qualquer segmento ele representa, né, em qualquer posição, então a gente pode dizer que são colineares. São vetores que têm a mesma direção, pode ter sentidos opostos, mas tem a mesma direção, tá? E o tamanho, um pode ser maior que o outro. Então, quando os vetores são paralelos, tá? Que são colineares, eles são colineares ou paralelos. Então, existe o número k, tal que U é k vezes V. Então, sempre quando são paralelos ou colineares, a mesma coisa, um é múltiplo do outro. Um é algumas vezes o outro. Por exemplo, um pode ser o dobro do outro, o triplo, 3 vezes. É sempre o número k, veja, U é igual a k, esse número k é um número real, vezes V. Então, sei lá, U pode ser 2,5 vezes V. Seria 2 vezes e meia o vetor V, tá? Então, eles vão estar lá, um alinhadinho com o outro, só que um maior que o outro, entendeu? Em geral, ou pode estar um apontando para um lado, outro apontando para o outro, assim, né? Enfim, se esse K for negativo, um vai apontar para um sentido, o outro vai apontar para o outro, mas vão estar na mesma reta, na mesma direção. Não muda nada. Então, quando você vê vetores paralelos ou vetores colineares, você já sabe que um é múltiplo do outro. Isso aqui. U é igual a K vezes V. E pronto, problemas resolvidos. E vai. Problemas propostos são os probleminhas que eu selecionei vários aqui e coloquei na lista para vocês, né? Eu não sei se esses que estão aqui são exatamente os da lista. Tem as respostas aqui, não tem de todos, se eu não me engano. Os ímpares tem 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Tem os pares também, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tem quase todos, né? Eu não estou vendo 14 aqui, por exemplo. 18, 10, 12, 14 não tem. 15, o 14 não tem. Enfim, mas tem quase todos. Só não tem o 14. Aí vem o capítulo 3, que são produtos de vetores, tá? Esse daqui, como a gente já está com o horário estendido, eu vou deixar para vocês darem uma olhada, tá? Então, o primeiro produto é o produto escalar. O produto escalar. Ele definiu aqui usando os vetores I, J e K, tá? Aqui, mais onde tem, assim, U igual a x1i mais y1j mais z1k. Onde tem isso aqui, você pode olhar assim. Deixa eu mudar a tela. U igual a x1, y1, z1. É a mesma coisa. x1 vezes i. I, se você olhar direitinho, o vetor i é 1, 0, 0. Então, esse x1, como o vetor i é 1, 0, 0, só tem 1 na primeira coordenada e o resto é 0. Então, esse x1 ele vai para a primeira coordenada. O j só tem 1 na segunda coordenada, o resto é 0. A primeira e a última são 0. Então, o y1 vai para a segunda coordenada. Esse y1. E o z1, ele vai para a terceira, porque o k é 0, 0, 1. 1 na terceira coordenada. Quando juntar tudo isso aqui, vai ficar x1 na primeira coordenada, y1 na segunda e z1 na terceira. Que vai ficar assim, ó. Exatamente assim. x1, y1, z1. E o V também, tá? X2, Y2, Z2. Então, quando você faz o produto interno, o produto escalar, aliás, também é chamado de produto interno. Aqui, ó. Produto interno usual. Produto interno usual. Vocês vão ver isso direitinho quando estudarem álgebra linear, tá? Álgebra linear. Então,
o escalar V, escalar é esse pontinho aqui, o pontinho V. Mas eu ensinei outra notação que é esse aqui, também, né? É a mesma coisa. U, vírgula, V entre, né, maior e menor, tá? Também significa a mesma coisa de botar um pontinho. Botar um pontinho é mais fácil, né? É mais simples, tá certo? Mas eu estava usando muito essa daqui por questão de costume mesmo, tá certo? E aí, quando você faz o U escalar V, você multiplica as coordenadas correspondentes e soma. X1 com X2, tá? A primeira do U, que é X1, com a primeira do V, que é X2, segunda do U com segunda do V, terceira do U com terceira do V, né? E soma isso aqui tudo. Isso daqui vai dar um número, né? Porque você vai somar tudo aqui. Então, o produto escalar, tá? Entre dois vetores, não é uma coisa assim que você multiplica dois vetores e dá um outro vetor. Você multiplica dois vetores e dá um número. Entendeu? Pega dois vetores, faz o produto escalar e dá um número, tá? Não dá um vetor. É estranho, mas é um produto que a gente define aqui e usa bastante, tá? Multiplica dois vetores e dá um número, certo? Mais para frente vai ter outros produtos de vetores. É até estranho falar isso, né? Como é que você multiplica dois vetores de forma diferente? Tem outras maneiras de multiplicar vetores, tá? A gente vai ver o produto vetorial, que aí você multiplica dois vetores e dá outro vetor. Aí sim, tá? Mas nesse caso do produto escalar, você multiplica os dois e dá um número. Então não venha confundir isso não, tá? Bom, e aí tem probleminhas, aí você vai ter as problemas resolvidos, né? E você vai ter as propriedades, tá? Tem a questão do módulo aqui, tá? Em relação ao produto escalar. O módulo é calculado assim, ó. Aqui, ó. A raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tá? O módulo, na verdade, é o produto interno de um vetor com ele mesmo, certo? A raiz quadrada disso, né? E, enfim, tem uma razão para isso aqui, né? Mas a gente já viu essa formulazinha aqui, calcular módulo de um vetor. Faz a raiz quadrada, mas isso aqui vocês têm que pôr na cabeça também. Essa aqui, ó. Raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, da soma das coordenadas ao quadrado, né? Enfim. E pronto, versor de um vetor, que a gente já falou, mas aqui ele calcula na prática, né? Porque o versor é o vetor dividido pelo módulo dele. Distância entre dois pontos, porque a distância entre dois pontos é justamente o módulo do vetor, feito por esses dois pontos. Então, aquela distância entre dois pontos que a gente já viu, você já deve ter visto na geometria analítica da escola, né? Pega dois pontos, aí você faz a raiz quadrada do x2 menos x1, y2 menos y1, e aqui, como tem três coordenadas, z2 menos z1 ao quadrado. E faz a raiz quadrada. Essa distância, aqui, ela é vista como o módulo de um vetor. Tá? A distância entre dois pontos, você faz um vetor AB e calcula o módulo dele. O módulo dele, aí você usa a formulazinha aqui em cima. Né? Essa daqui. Certo? Quando você faz assim, só para a gente concluir, tá? Você tem um ponto, né? A, um ponto B, e aí você tem um vetor V aqui, né? A distância entre A e B é igual ao módulo de V, que é igual a você faz a raiz quadrada de. Aí você faz. No caso aqui, né? Porque vai ficar difícil para escrever aqui. Mas se o A for x1, y1, z1 e o B for x2,
x2 epa, y2 z2, aí você não faz, para achar o vetor v, você não faz b menos a. B menos a é justamente x2 menos x1. Tá? Aí daria a, quando você faz aqui, né? B menos a, que é o vetor v, né? Aí dá primeira coordenada, x2 menos x1. x2 menos x1. Aí, segunda coordenada, y2 menos y1. E terceira coordenada, z2 menos z1. Não é? Esse é o vetor v. Aí o módulo de v é você pegar essas coordenadas e elevar ao quadrado e tirar a raiz. Então você pega as coordenadas, eleva ao quadrado, tira a raiz, soma e tira a raiz, né? Isso, ao quadrado, opa, aqui tem uma vírgula, né? É mais. Pronto. Fazendo essa raiz aí, você vai ter o módulo de V. Mas como V é o vetor AB, o módulo de V aqui é justamente o tamanho, tá, do vetor AB, né? Que é a distância entre A e B, tá certo? Beleza? Bom, então, além disso, o que a gente falou mais foi sobre projeção, que eu acho que é o que vem aqui um pouquinho mais na frente, né? Os exemplos, propriedades do produto escalar, que ele fez as propriedades, eu mostrei essas propriedades tudo direitinho para vocês. Vocês podem olhar. Ângulo de dois vetores, ele vai voltar para ângulo, porque ele vai mostrar essa formulazinha aqui. Cadê a do cosseno? Lá embaixo. Essa aqui, ó. Essa aqui. Tá? O escalar V é igual ao módulo de U. O módulo V vezes o cosseno de θ. Isso aqui a gente usa muito para calcular ângulo. Porque aqui você já usa as coordenadas dos vetores, né? Tá em cima, ele definiu o ângulo, mas não disse como calcular ainda o ângulo, né? Aqui está dizendo como calcular o ângulo, o cosseno, né? Você calcula o cosseno. E dado isso aqui, você tem o cálculo de ângulo entre dois vetores. Ele deu essa forma aqui, mas essa forma é igual a que tem lá em cima. Essa aqui. Ele só pegou, isolou o cosseno aqui desse lado, e pegou isso aqui que está multiplicando e jogou aqui para baixo. Tá? Pega isso aqui que está multiplicando e joga para o outro lado, dividindo, né? E aí deixa o cosseno sozinho do lado do segundo lado. Lá. Ele vai ficar assim. Tá? Aqueles módulos que estavam multiplicando veio para o outro lado dividindo. Aí você calcula aqui já o cosseno diretamente. Cosseno do ângulo entre os vetores. Só fazendo essa conta. O produto interno em cima e embaixo o produto dos módulos. E aí acha o cosseno do ângulo, já sabe qual é o ângulo, pelo cosseno você já sabe, né? Ortogonalidade, quando é que dois vetores são ortogonais, é quando o produto interno dá zero, aqui, ó, o interno dá zero. Se der zero, isso eu disse para vocês também, se o produto interno der zero, os vetores são ortogonais, e vice-versa. Se são ortogonais, o produto interno obrigatoriamente tem que dar zero. Tá? Porque se são ortogonais, o ângulo é 90. Se o ângulo é 90, o cosseno de 90 é zero. Então, aqui vai dar zero. Se aqui dá zero, aqui do outro lado, para dar zero, né? Porque se aqui deu zero, aqui também tem que dar zero. Então, o numerador tem que ser zero. Porque zero dividido por qualquer coisa dá zero. Então, esse produto interno precisa ser zero. E pronto. Aí o que tem agora, tem umas contas malucas aqui de ângulo, né? Enfim. Exercício resolvido, né?
ângulos diretores. Não, essa parte eu não falei para vocês não, tá? Não precisa nem olhar esse 3.5 aqui não. Ângulos diretores e vetores diretores. Eu falei de projeção, tá aqui embaixo. Cadê? Aqui, projeção de um vetor, né? Isso aqui eu falei para vocês. E aí vocês podem dar uma olhadinha, tá? Tem umas contas que ele faz, mas a fórmula cadê a fórmula da projeção? Está aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Aqui, a projeção de um vetor. Eu disse o que era a projeção, né? Ele desenha aqui também, ó. Aqui, ó, você pega o vetor U e tem o vetor V, que é o grandão, e aí projetar é você dar um feixe de luz de cima para baixo, tá? Perpendicular ao vetor V, e aí a sombra do vetor U vai dar um vetor aqui que ele chamou de W, que é justamente a projeção do vetor U sobre o vetor W. Tá? E aí, como calcular essa projeção? Ele fez as contas aqui, que eu não vou explicar, né? E tá aqui a formulazinha. Cadê? Aqui, ó. Projeção de U sobre V. O V fica embaixo, tá? O vetor que é projetado fica em cima, o vetor que recebeu a projeção fica embaixo, na notação, né? É igual a U escalar V dividido por produto interno de V com V, multiplicado pelo vetor V. Isso aqui é um número, isso aqui tudo é um número. O produto interno é um número, né? O produto escalar, aqui é um número. Aqui embaixo, o produto escalar também de V com V dá um número, tá? E, então, dá um número dividido por outro. No máximo vai dar uma fração aqui, vezes o vetor V. Tá? Aí vai dar a projeção. A gente fez exemplos na última aula. Pronto, a partir daqui, o próximo passo é uma coisa que a gente não viu ainda. Produto escalado no R2, é o produto vetorial, tá? Esse aqui, a gente não viu ainda. Aí vai dar um vetor, tá? Então, estudar até a página 59, né? Aqui é a página 60. Já começa produto vetorial aqui. E já é mais 500, né? Ok? Certo. Tentem fazer os exercícios, tá certo? O que vocês puderem daqui para amanhã. A gente, daqui para amanhã, amanhã a gente tira dúvidas, tá certo? Dos exercícios que vocês tiverem, tá bom? Eu respondo alguns a mais. E aí, na segunda-feira, eu deixo disponível para vocês a provinha, né? Vai ser tranquila, tá certo? Baseada nos exercícios. Não se aperreie tanto. Agora estudem, né? Tentem, por exemplo, se você não estiver conseguindo fazer os exercícios, então tente, pelo menos, ajuda, né? Procure ajuda para ver se consegue as ideias, tá bom? Abraço para vocês. Obrigado por me aturarem até essa hora, porque já faz mais de uma hora que a gente está aqui na aula, né? Eu acho que 1 hora e 20 minutos já. Ok? Tchau. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Mas amanhã eu vou querer que vocês participem mais, tá? Eu vou deixar aberto mais para vocês perguntarem, tá certo? Tirarem dúvidas. A gente pode resolver um exercício ou outro. Vocês sugerem aí quem quer que a gente responda, que dedica, tá certo? Amanhã a aula vai ser mais de vocês. Venham preparados psicologicamente, né? Tchau, pessoal. Até mais. Hein?